Olá, senhores, dando continuidade, no bloco passado nós falávamos sobre o poder normativo ou regulamentar do Estado. Vimos que seu fundamento é o artigo 84, inciso 4 da Constituição. O chefe do Poder Executivo poderá editar decretos e regulamentos para fiel execução das leis. Dentro desse contexto, nós vimos que o presidente da República, chefe do Executivo, governador ou prefeito, não podem fazer. Eles não podem extrapolar os limites da lei que está sendo regulamentada sob pena de não estar regulamentando, mas sob pena de estarem criando direito novo. E no final do bloco passado, deixei uma questão que caiu na prova da ABIN, envolvendo uma lei estadual que seria regulamentada por um decreto do governador. E o governador, ao regulamentar aquela lei, ele extrapolaria os limites da lei que estaria sendo regulamentada. E a pergunta é, aí falava a questão que caberia ao Congresso Nacional, forma de controle que nós vimos também no bloco passado, 49, inciso 5º da Constituição, sustar os atos do Poder Executivo que exorbitassem o seu poder normativo ou regulamentar. Este controle, no 49.5 da Constituição, é um controle legislativo de ato administrativo. Isso pode cair também dentro do capítulo, dentro do tema controle dos atos administrativos. E essa forma de controle, o 49.5, é um controle legislativo, porque o Congresso Nacional irá sustar no todo ou em parte. A lei fala em parte, obviamente, o decreto regulamentar que extrapolou vai ser sustado no que ele estiver extrapolado. No que ele estiver regulamentado, ele vai ser mantido. Ok. Só que a pergunta que poderia surgir é a seguinte, e que os manuais administrativos não falam de forma clara, que é o seguinte: será que caberia também outros tipos de controle? Porque o 49.5 é um controle legislativo, mas caberia controle administrativo desse próprio ato administrativo? E mais, caberia controle jurisdicional desse ato administrativo? Senhores, caberiam os três controles. O controle legislativo, 49.5. Mas também caberia controle administrativo do próprio ato administrativo. Então o governador, percebendo que ao regulamentar a lei extrapolou os limites da lei, o governador ele pode anular, ele tem o dever de anular o seu próprio decreto, percebendo que extrapolou os limites da lei regulamentada. Ora, se ele vai fazer isso com base no artigo, por exemplo, com base na súmula 473 do STF, a administração pública poderá anular seus atos eivados de vício de legalidade, súmula 473. Então aqui o governador de ofício poderia anular este decreto no que extrapolou os limites da lei que estava sendo regulamentada. Então lá naquela questão da ABIN, que eu falei no final do bloco passado, que disse que caberia ao Congresso Nacional anular o decreto que extrapolaria os limites da lei regulamentada, estava errada. Mas por que estava errada aquela questão de oficial de inteligência da ABIN, que caiu na banca CESP? Porque ele usou o verbo anular na forma de controle legislativo. E o controle legislativo não dá ensejo à anulação, dá ensejo à sustação, conforme o 49.5 da Constituição Federal. Agora, quando ele fala anular na questão da ABIN, se caísse novamente essa questão, só que mudando o tipo de controle, em vez de falar controle legislativo, falasse controle administrativo do decreto regulamentar, aí o anular estaria correto. Porque o governador, percebendo que praticou um ato ilegal, porque ele extrapolou os limites da lei que estava sendo regulamentada, de ofício, súmula 473 do STF, ele poderia anular o seu próprio ato. Lei, artigo 53, por exemplo, da Lei 9784 de 99. A administração pública deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade. Então, senhores, a anulação ela não estaria totalmente errada. O erro da ABIN foi atrelar a anulação ao controle legislativo. Mas imagine que um legitimado ajuizasse uma ação anulatória de ato administrativo para que o Poder Judiciário apreciasse essa parte do decreto que extrapolou o limite da lei que estava sendo regulamentada. O que o juiz, percebendo a ilegalidade, ia fazer através de sentença? Ia anular. Então o Judiciário também poderia anular. De modo que, joga na tela por favor, quando eu penso no poder regulamentar da administração pública, cujo fundamento é o artigo
84, inciso 4º da Constituição Federal, se eu falo, aqui eu tenho uma lei, imaginemos aqui uma lei, aqui eu tenho decreto regulamentar, então decreto regulamentar, aqui eu tenho uma lei, a lei de número 10.000 de 2020, vem o decreto regulamentar de número 1000 de 2021 para regulamentar a lei, se ao regulamentar o chefe do executivo extrapolar os limites da lei, isso vai desafiar 3 tipos de controle. Quais são os tipos de controle? Primeiro controle, artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal. Que controle é esse? É a sustação. Sustar. Incumbe a quem? Melhor dizendo, o Congresso Nacional. Então, se incumbe ao Congresso Nacional, este primeiro controle é controle legislativo de ato administrativo. O ato administrativo é o decreto regulamentar, que ao regulamentar a lei, extrapolou os limites da lei que estava sendo regulamentada, o Congresso Nacional, controle legislativo de ato administrativo, e vai sustar a parte do decreto que extrapolou os limites da lei que estava sendo regulamentada no uso do poder normativo regulamentar por parte do administrador, do chefe do Poder Executivo. Agora, isso aqui, ó, este decreto regulamentar é um ato administrativo. Aí foi uma outra questão que caiu na prova de oficial de justiça do TJ do Rio, também Banca Sebrasp, que criou uma questão exatamente assim. O governador de um estado, ao regulamentar uma lei, extrapolou os limites da lei que estava sendo regulamentada. Considerando que o decreto regulamentar é um ato administrativo, considerando que sendo ato administrativo tem 5 elementos de formação, que nós já examinamos quais são os elementos de formação? Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Então, considerando que o decreto regulamentar é um ato administrativo, que tem competência, forma, finalidade, motivo e objeto, perguntou a prova de oficial de justiça do TJ do Rio, Banca Sebrasp, se o governador deste decreto regulamentar, que é um ato administrativo, extrapolar os limites, qual dos elementos do ato está sendo violado? Letra A, B, C, D e E. Letra A, competência, B, forma, C, finalidade, D, motivo, letra E, objeto. Muitos alunos marcaram, joga na tela, letra A, elemento competência. Muitos alunos marcaram a opção letra A, competência. Porque pensaram assim, o governador, quando no decreto regulamentar extrapolou os limites da lei que estava sendo regulamentada, o governador violou a competência. Ou seja, ele praticou um ato de competência do legislativo. Ele inovou a ordem jurídica. Ele extrapolou os limites da lei que estava sendo regulamentada, violou o elemento competência. Gabarito da questão, 0. O candidato ganhou 0 que respondeu isso. Mas por que está errado? Por que o candidato que respondeu competência assim o fez? Porque ele pensou assim, como eu acabei de dizer. Ora, se ele inova a ordem jurídica através do decreto regulamentar, que era para regulamentar a lei e não inovar a ordem jurídica, ele violou a competência. Sim, isso não está errado. Esse raciocínio está correto. Só que ele violou a competência legislativa. E quando a questão coloca na letra A competência, como opção, como elemento do ato violado, que foi a pergunta, ela está falando de competência administrativa. Competência para praticar o ato. E a competência para praticar o decreto regulamentar, para regulamentar a lei, é do governador. Então não tem vício na competência. Agora, tem vício na forma? Também não. É decreto regulamentar, diz a Constituição no inciso 4º. Regulamento é o conteúdo, decreto é a forma. Isso já foi questão da prova oral da magistratura do Rio. Pediu para o candidato abrir o 84.4 e disse o seguinte: incumbe ao presidente da República por um lugar e fazer publicar as leis, assim como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Aí na prova oral da magistratura, o examinador perguntou assim, candidato, o 84.4 fala em decreto e regulamento, qual a diferença? Decreto é a forma, regulamento é o conteúdo. Expedir decretos e regulamentos. Decreto regulamentar. Decreto é a forma, cujo conteúdo é o regulamento. Tudo bem? Bom, então, decreto regulamentar, não tem vício na forma. Vício na finalidade. A finalidade foi satisfazer interesse pessoal, foi satisfazer algum interesse que não fosse interesse público, a lei não dizia, a questão não dizia isso. Então não dava para inferir que tinha vício na finalidade. Motivo. Qual é o motivo de um decreto regulamentar? Imagine que numa prova oral para delegado,
o examinador pergunte assim, candidato, no decreto regulamentar é um ato administrativo, como eu estou aqui demonstrando, que está regulamentando uma lei, que tem elementos de formação. O elemento motivo, qual o elemento motivo de um decreto regulamentar? Senhores, pense comigo. O que é o elemento motivo e nós já vimos aqui nas aulas? Motivos são as razões, ora de fato, ora de direito, que justificam a prática de um ato administrativo. Motivo é o porquê do ato. Motivo é o elemento causal do ato. Então, se você perguntar assim ao ato, por que este decreto regulamentar foi editado? Quando você encontrar a resposta, você está encontrando o elemento motivo. Ora, senhores, a lei, para ela ser cumprida pelo seu destinatário, ela precisa ser compreendida. E há determinadas normas que, para que elas possam ser cumpridas pelo seu destinatário, que é, obviamente, o legislado, o âmbito subjetivo da norma, que é o destinatário, eu preciso compreender. Então, para eu compreender, muitas vezes, tem de ter uma norma infralegal explicativa. O decreto ele vai explicar a lei para sua fiel execução. Então, o motivo do decreto regulamentar é a necessidade de a lei ser explicada para ser fielmente executada, fielmente cumprida pelo seu destinatário. Esse é o motivo do decreto regulamentar. E o decreto regulamentar explicou a lei. Então, não tem vício no elemento motivo. Mas o que é o objeto de um ato administrativo? O objeto do ato administrativo, também já aprendemos, é o conteúdo. É aquilo acerca do qual o ato versa. É aquilo acerca do qual o ato diz respeito, é o seu conteúdo. E qual deve ser o conteúdo de um decreto regulamentar? O conteúdo de um decreto regulamentar deve ser a explicação da lei para sua fiel execução. Esse deve ser o seu conteúdo. Quando o decreto regulamentar extrapolou, ele violou o conteúdo, porque o decreto aqui, o conteúdo do decreto regulamentar não é só a explicação da lei. Ele explicou a lei e, mais do que isso, além de explicar, inovou a ordem jurídica. Algo que não poderia ser feito sob pena de violação da separação dos poderes, sob pena de usurpação de competência do legislativo. Então o vício não era no elemento competência, o vício era no elemento objeto. Porque o objeto de um decreto regulamentar é a fiel execução da lei. É a explicação da lei para sua fiel execução. E quando ele foi explicar, ele não somente explicou, mas também extrapolou. Quando extrapola, o vício é no elemento objeto. Então este ato administrativo, que ato administrativo? Decreto regulamentar, tem vício em um dos elementos de informação. E nós aprendemos lá na aula de ato, que quando um ato administrativo nasce com o vício em um dos seus elementos, na competência, na forma, na finalidade, no motivo ou no objeto, é possível um controle, é possível que um tipo de controle, ou até mais de um, recaia sobre ele. E um dos controles que nós aprendemos é o controle jurisdicional de ato administrativo. Vai poder ser ajuizada aqui uma ação anulatória de ato administrativo, cujo pedido é a anulação do ato, por violação ao elemento objeto. E se o juiz deferir o pedido e acatar o pedido na sentença, o juiz vai anular esse ato. Então a segunda forma de controle, joga na tela, a primeira forma de controle é o 49.5. A segunda forma é o controle jurisdicional. Qual é o fundamento do controle jurisdicional, senhores? Artigo 5º da Constituição, inciso 54. Princípio da inafastabilidade, 54 não, princípio, artigo 5º, inciso 35, desculpe, aqui é o devido processo legal, é o 35. Por que aqui é o 35? O que tem lá no artigo 5º da Constituição, inciso 35? Princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. A lei não poderá afastar da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça a direito. Então, quando você estuda o 5º 35 da Constituição, você estuda o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. É o direito de ação, direito público subjetivo, abstrato, fundado no 5º 35 da Constituição. Então, o segundo controle é o controle jurisdicional do ato administrativo. E aí o juiz, joga na tela, o que ele vai fazer?
ele vai anular o ato administrativo que nasceu com vício no elemento objeto, nasceu ilegal. Então, primeiro controle, controle legislativo de ato administrativo. Segundo controle, controle jurisdicional de ato administrativo. E ainda poderia pensar, joga na tela, num terceiro tipo de controle. Que controle seria esse? Seria um controle administrativo, de ato administrativo. E a própria administração, então, iria, de ofício ou provocada, iria também anular esse ato administrativo. Qual seria o fundamento? Também o artigo 5º da Constituição. Só que agora não o inciso 35, mas o inciso 34. Artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal. Você pode combinar isso aqui, ó, puxar esse 3 aqui para cima, porque não tem espaço aqui embaixo. Você pode combinar isso aqui ainda, combinado com artigo. Se for a lei federal, 9784 de 99, artigo 53, combinado com súmula 473 do STF. 473 do STF. Tudo isso é fundamento para essa terceira forma de extinção, através da anulação. O que é o 534A? É o chamado da Constituição, que está lá embaixo. 534A aqui é o direito de petição. O direito de petição provoca controle administrativo de ato administrativo. Então a própria administração pública de ofício, ou ainda que não tenha percebido de ofício, ela pode ser provocada. E aí qualquer pessoa poderá provocar a administração pública, bater a porta lá do governador: ô, senhor governador, o senhor praticou um ato aí ilegal. No momento que o senhor foi regulamentar a lei 10.000, através do decreto 1000, o senhor extrapolou os limites da lei e criou direito novo. Então, senhor governador, anule o seu próprio ato, direito de petição. Ou seja, é uma forma de provocar a administração pública. E o governador, de ofício ou provocado, artigo 53, no caso aqui o presidente da República, né, se fosse lei estadual, o governador do estado do Rio, por exemplo, seria a lei 5.427 de 2009, aí não seria o artigo 53, se eu não me engano é o 52, mas depois você olha lá na lei estadual, 5.427 de 2009, e se for um outro estado, uma lei estadual, se tiver lei sobre processo administrativo, ou lei municipal, se for o prefeito, sobre processo administrativo, e súmula 473 do STF. Por quê? A súmula 473 diz que a administração pública poderá anular seus atos eivados de vício, poderá anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade. E esse decreto tem vício da legalidade no elemento objeto. Então, senhores, note, 3 formas de controle. Então, isso aqui que eu estou apresentando para você nessa aula não está em livro nenhum de administrativo. Por melhor que sejam os livros, e todos eles são maravilhosos, na verdade, eles são manuais. E manuais, muitas vezes, o examinador, o autor, não tem tempo de exaurir aquela matéria, porque senão foge o objetivo de um manual. Isso aqui eu construo para as aulas, né, vendo questões de prova. Vendo questões de prova, a gente vai construindo essa análise. Por isso é importante você, sempre digo, todos os concursos que eu passei, eu, obviamente, procurava bons professores para facilitar a matéria, que fossem bons facilitadores. Fazia um bom caderno. Quem é o melhor professor na matéria X? Eu ia fazer o módulo daquele professor, construir um caderno, um módulo completo. Normalmente com mais de 80 horas, 60, 70, 80 horas de aula daquele módulo, né? Que normalmente, na época que eu estudava para concurso, eram gravados dos presenciais, porque não tinham isoladas, gravadas efetivamente. Depois começaram a aparecer em alguns cursos. Mas procuravam um módulo de um determinado professor e fazia um bom caderno e completava com um livro. Por quê? Se aquele professor fosse de confiança, no meu entender, se fosse o melhor, possivelmente ele já tinha lido todos os livros, ia me dar aquela informação de uma forma facilitada, colocando todas as posições. Então, em vez de eu ter que ler 5, 6 livros de processo penal, por exemplo, eu fazia o módulo, fazia um caderno aprofundado, com todas aquelas posições, e completava com o livro, se fosse o caso do examinador daquela banca. Se naquele concurso tivesse um examinador próprio, no meu concurso de delegado do Rio, tinha examinador próprio da banca de processo penal. Então, e assim eu fiz com todas as matérias.
Um bom caderno, detalhado, com todas as posições a partir de um bom módulo, de uma boa aula, profunda, detalhada e complementava com os livros. Isso é importante, senhores, pensar nisso, né? Por quê? Porque os livros, se fosse ler um livro só, muitas vezes não vai falar isso aqui. Aí de onde é que eu tirei isso? Da minha cabeça? Não, da questão da BIM. A questão da BIM, quando ela fala em sustar, ela troca o verbo sustar do 84 do 49,5, se você abrir lá, tá sustar, ela coloca anular. Veio errado. Mas peraí, aí depois veio uma questão de oficial de justiça. Banca CESP, que perguntou, sendo decreto regulamentar um ato administrativo, tendo 5 elementos, qual é o elemento viciado? Elemento objeto. Se o elemento objeto é o viciado, ele pode ser anulado. Por quem? Pelo Poder Judiciário ou pelo próprio administrador. 3 formas de controle. Controle legislativo de ato administrativo, controle jurisdicional de ato administrativo, controle administrativo de ato administrativo. Sustar, anular e anular. Aqui de ofício, aqui pelo Poder Judiciário e aqui pelo Congresso Nacional através da sustação. Não há nenhum livro que apresente a matéria assim. Porque são bons ou ruins, não é essa a crítica. Todos os livros são maravilhosos, mas é porque são manuais e aí não vão aprofundar nesse nível. Nesse nível que eu digo, não é porque isso aqui seja, o André então descobriu a pólvora, é um gênio, nada disso, senhores. É porque, com a observação de anos ministrando aula, você vai ver que muitas questões não encontram resposta nos livros, porque os examinadores pegam partes da matéria isoladas, que os livros apresentam isoladamente, e apresentam numa questão conjuntamente. Por isso importante e a importância de você resolver muitas questões de prova. Como eu falei, essa teoria aqui nasceu de 2 questões de prova de concurso anteriores. Só que eu estou nessa brincadeira há mais de 15 anos, fazendo isso todos os dias da minha vida. E aí eu já vi milhões de questões de prova administrativa de medicina legal, o que faz com que a gente consiga trazer para a aula questões que muitas vezes não estão em livro nenhum. Então, por isso, essa importância. Métodos que já foram usados e já foram testados e deram certo. Deram certo para mim e para alunos meus que passaram em concursos. No meu concurso de 2012, eram 120 delegados aprovados, sem medo de errar. Dos 120 da minha turma aprovados comigo, e eu aprovados com eles, sem sombra de dúvida, uns 80 dos 120 foram meus alunos. Assistiram às minhas aulas e passaram no concurso com a contribuição das minhas aulas. E falaram isso para mim na Cadepol. Porra, estou aqui muito por causa das suas aulas, quero agradecer. Eu falei, não tem nada que agradecer, só esse feedback para mim já é o mais importante, porque sabemos que essa forma de ensinar, de apresentar a matéria, está no caminho certo, tanto que você foi aprovado, conforme o seu próprio depoimento que está sendo falado aqui. Então, senhores, isso aqui não é um achismo. Tirei agora, inventei, acordei e vou falar isso aqui. Isso aqui é algo pensado ao longo de anos, que já foi testado por mim, deu certo para mim e para outros candidatos. E fico muito feliz com isso de poder colaborar. Bom, então continuando. Poder normativo ou regulamentar. Poder normativo ou regulamentar. E para a gente fechar, isso aqui, como eu falei, você não vai encontrar nos livros, né? Mas voltando, para fechar o poder normativo ou regulamentar, nesse tempo que nos falta nesse bloco, vale a pena a gente fazer uma diferença, porque isso aparece em prova de concurso, entre, joga na tela, por favor, entre poder, ou melhor, desculpe, poder não, decreto, deixa eu apagar aqui, decreto regulamentar e decreto autônomo. Então, decreto regulamentar e decreto autônomo. Então, olha só, como é que é a estrutura do decreto regulamentar? Como é que é a estrutura? Eu tenho aqui a lei, eu tenho aqui, melhor, desculpe, tenho a lei não, eu tenho aqui a Constituição Federal, eu tenho aqui a lei e eu tenho aqui o decreto. O decreto regulamenta a lei, que é ato administrativo, o decreto que é ato administrativo regulamenta a lei e a lei regulamenta a Constituição. Vou te dar um exemplo. Lá na Constituição, no artigo 37, inciso 21, tem o princípio da obrigatoriedade da licitação. Então, nesse artigo, você vai encontrar o princípio da obrigatoriedade da licitação. Eu tenho, por exemplo, a Lei 10.520 de 2002, que é a chamada Lei do Pregão.
E eu tenho o decreto 3555, decreto 3555 de 2000. Então, o decreto regulamenta a lei e a lei regulamenta a Constituição. Tudo bem? Então, essa é a estrutura do decreto regulamentar. A Constituição fala de licitação, mas a Constituição não fala quem tem de licitar. A Constituição não fala, por exemplo, qual é o procedimento da licitação, quais são as modalidades. A Constituição não fala quais são os tipos de licitação. A Constituição não fala qual é o recurso cabível. A Constituição não fala quais são os prazos, qual é o objeto de cada uma das modalidades. A Constituição não fala nada disso. Quem fala isso são as leis infraconstitucionais. Lei 10.520 traz a modalidade de licitação, chama de pregão. A 8666 de 93 traz várias modalidades, vários procedimentos, traz vários tipos de licitação. Então, as leis estão explicando a Constituição. E aí vem o decreto regulamentar e explica a lei. Que lei? 10.520 de 2002. Então, o decreto explica a lei e a lei explica a Constituição. Essa é a estrutura do decreto regulamentar. Isso não se confunde com a estrutura do decreto autônomo. Qual é a lógica do decreto autônomo? Eu tenho aqui no decreto autônomo a Constituição Federal, eu tenho um vazio, e aqui eu tenho o decreto. Então, eu tenho a Constituição e o decreto. A ideia seria de uma regulamentação direta e imediata. O decreto estaria regulamentando, volta para mim, diretamente a Constituição. Entre o decreto e a Constituição não há uma lei. Vê se percebe isso. Isso é chamado pela doutrina de decreto autônomo. Tudo bem? Isso é constitucional ou isso é inconstitucional? Para alguns autores, isso aqui é inconstitucional absolutamente. Para outros autores, é inconstitucional, mas tem exceções. Que é a Maria Silva Zalão de Pietro, que vai dizer que a Constituição, em algumas situações, admitiu o decreto autônomo. Então, eu vou terminar esse bloco, já estamos chegando ao final, para o próximo bloco começar a enfrentar essas questões. Eu começo o próximo bloco enfrentando dois pontos. O primeiro ponto é o seguinte, ainda aqui nessa tela, na sua tela. Note que esse decreto regulamentar é do ano de 2000. E essa lei do pregão é do ano de 2002. Se eu fosse examinador, volta para mim, eu perguntaria assim, mas candidato, vem cá, como é que um decreto pode regulamentar uma lei que não existia ainda? Me explique isso, por favor, porque esse decreto aqui é do ano de 2000 e a lei é de 2002. Então o decreto regulamentou uma lei fantasma, é isso? Explique isso para mim numa prova oral. Eu vou começar o próximo bloco enfrentando essa pergunta e falando dessa diferença, voltando à diferença de decreto regulamentar para decreto autônomo, as exceções para os autores que admitem excepcionalmente o decreto autônomo. Te aguardo no próximo bloco para enfrentarmos essas perguntas. Um abraço e até lá.